O PIB brasileiro cresceu 0,4% no segundo trimestre, mas os sinais das entrelinhas mostram uma importante desaceleração. Os problemas são estruturais. Se continuarmos nesse mesmo caminho, o PIB continuará invariavelmente numa trajetória de desaceleração. Mas isso não é novidade. A gente vem falando há tempo. Repito, o problema é puramente estrutural. E o que fazemos é aprofundar ainda mais esse problema. Mas no final eu falo porque eu acredito que estamos diante de uma onda importante e de um ciclo que deverá trazer mudanças. Porém, enquanto isso, as oportunidades passam debaixo de nossos olhos. Vamos entender todos esses dados. Meu nome é Bruno Musa, sou economista e atuo há 19 anos no mercado financeiro fazendo alocação das carteiras de clientes, pessoa física e pessoa jurídica, tanto no Brasil como fora. Portanto, deixa o QR Code aqui na tela para falarmos a respeito do tema e de todas as oportunidades, e o link também está aqui no descritivo, sou eu mesmo quem respondo para falarmos a respeito. Vamos direto ao tema. O PIB brasileiro cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2025. PIB é o Produto Interno Bruto, resultado de tudo que é produzido no Brasil. Mas ele indicou uma importante desaceleração em relação aos 3 primeiros meses desse ano de 2025, quando o índice tinha crescido 1,4% no primeiro trimestre. O PIB, portanto, tinha crescido 1,4% e agora apresentou um crescimento de 0,4%. Mas vamos entender nas entrelinhas. O primeiro ponto, quando se lê uma manchete, é que o PIB bateu recorde no trimestre, 3,2 trilhões de reais. De fato, isso é uma verdade. Foi a 16ª alta trimestral consecutiva. Também é um dado e não se pode negar. A sequência teve início no terceiro trimestre de 2021, mas vamos analisar como se lê o PIB e o que está nas entrelinhas. Antes de tudo, foi uma alta disseminada principalmente pelo setor de serviços e puxada por atividades financeiras e não de produção ou incremento de produtividade. As atividades de seguro e serviços também cresceram, assim como informação e comunicação impulsionadas pelo desenvolvimento de software, ainda que o Brasil é marginal isso no mundo, e de transporte, armazenagem e correio, puxado basicamente pelo setor de transporte de passageiros. Mas vemos nesse gráfico aqui uma importante desaceleração trimestre contra trimestre. Veja o gráfico, fica claro nesse número. Mas como então se analisa o PIB? Repito, o Produto Interno Bruto nada mais é do que o resultado de tudo que é produzido ali no país. A fórmula básica do PIB é: o PIB é igual ao consumo privado, ou seja, consumo das famílias, mais os gastos governamentais, eu vou deixar na tela aqui para vocês verem enquanto eu vou explicando, mais os investimentos realizados, mais a diferença entre as exportações e as importações, ou seja, o saldo da balança comercial aqui. Então vamos analisar ponto a ponto e repito, deixo aqui na tela. Se vocês conseguem ver que o PIB é o consumo das famílias, ou seja, o consumo privado, mais os gastos governamentais, mais investimentos, mais a diferença entre exportação e importação, se o governo expande o seu fiscal, ou seja, ele se endivida, distribui dinheiro para a população via várias formas, crédito subsidiado, ou seja, taxa de juros abaixo da praticada pelo valor de mercado, isso endivida o governo. Ele pode distribuir mais benefícios, como a gente está vendo, vários programas como eles tentaram, inclusive o crédito consignado CLT no setor privado, que está com uma inadimplência de 15%. O governo emitir dívida, porque ele produz déficit, tudo isso é mais dinheiro em circulação na mão da população, que com muito crédito subsidiado, ele acaba consumindo, gastando, que pela fórmula como está aqui na tela, impulsiona a atividade econômica. Ora, se o governo se endivida, entrega o dinheiro para as famílias, você anaboliza os gastos governamentais e o consumo privado das famílias, portanto o resultado do PIB acaba sendo mais alto. E fica claro que no Brasil, quase metade do crédito disponibilizado tem algum tipo de subsídio. Ou seja, mesmo que a taxa de juros esteja alta para conter a inflação, como quase metade do crédito tem algum tipo de subsídio, essas pessoas
captam esse dinheiro, esse empréstimo, a taxas mais baixas e tem um incentivo para consumir, o que acaba afetando a inflação. Portanto, o Banco Central precisa manter a taxa de juros ainda mais alta para fazer potência, ter potência com relação a todo o crédito disponibilizado, inclusive aquele quase metade do crédito que tem algum tipo de subsídio. Portanto, o expansionismo fiscal acaba por incentivar todo esse crescimento do PIB que não vem do crescimento de produtividade, portanto, não é um crescimento sólido de longo prazo. E o gráfico anterior, que eu coloco aqui na tela de novo, mostrando trimestre contra trimestre, mostra justamente isso, essa desaceleração. O governo não tem mais espaço fiscal para gastar, para se endividar, sem produzir uma maior inflação e uma deterioração do poder de compra da população como um todo. Portanto, vamos olhar aqui nesse quadro como o PIB realmente apresenta essa desaceleração. Importante mencionar que a demanda doméstica final, o que é a demanda doméstica? Ela é basicamente a combinação do consumo das famílias, do consumo do governo e dos investimentos. Ela teve uma retração de 0,2% no trimestre. Ela retraiu. Foi uma redução, caiu a demanda doméstica final. Portanto, o PIB, como eu apresentei aquela fórmula, ela é basicamente uma divisão entre o PIB da oferta e o PIB da demanda. O que é o PIB da oferta? Basicamente os setores de serviço, agronegócio, indústria e comércio. É a oferta de produtos e serviços. E o PIB sob a ótica da demanda são os consumos privados das famílias, os gastos governamentais, mais os investimentos. Vamos colocar então aqui na tela do próprio IBGE para entendermos os dados e não ter nenhum tipo de justificativa com relação a isso. Pois bem, olhamos aqui esse período de comparação. Nessa primeira linha é o trimestre imediatamente anterior, ou seja, esse trimestre agora que o PIB cresceu 0,4 com relação ao trimestre anterior. O PIB cresceu 0,4, o agronegócio teve uma redução de 0,1%, no trimestre anterior tinha subido 12%, muito crédito subsidiado. A indústria cresceu 0,5%, serviços cresceram 0,6%. A formação bruta de capital fixo, que vemos aqui, FBCF, formação bruta de capital fixo, que são os investimentos, e não há crescimento de longo prazo sem investimentos, e não há investimento sem poupança, já passaremos por esse ponto. Teve uma retração de 2,2%. Consumos da família cresceram 0,5% e os consumos governamentais uma queda de 0,6%. Como eu falei, o governo está ficando sem espaço dentro do orçamento para poder gastar mais sem produzir inflação e sem deteriorar ainda mais a regra orçamentária já destruída, que eu fiz um vídeo essa semana e detalhei ponto a ponto, portanto, como isso é extremamente relevante. Portanto, vamos voltar então aqui nessa parte do PIB. O que nós vemos, como a própria matéria coloca, é que a resiliência, em grande parte disso, está nos serviços. E justamente serviços que são puxadas por atividades financeiras e por outros segmentos, como informação, comunicação, que cresceram 1,2%, transporte cresceu 1%, e tudo isso depende menos do crédito, portanto, da alta da taxa de juros, que acaba por afetar outros setores, como acabamos de ver aqui. A taxa de juros mais alta inibe o crescimento da economia e, portanto, expõe a fragilidade de um PIB anabolizado sem o incremento de produtividade, quando no Brasil, em termos reais, a produtividade está basicamente estagnada há 25, 30 anos, mais ou menos. Um outro ponto importante a ser mencionado aqui é que nesse mesmo período do trimestre, a taxa de investimento foi de 16,8% do PIB. Para colocarmos em comparação, países pares emergentes, ou DCDE, tem pelo menos 20%. A China, quase 40%. Mas a China também é aquele capitalismo induzido pelo Estado, obviamente não é nenhum tipo de comparativo. Portanto, estamos abaixo dos nossos países pares com o nosso investimento frente ao PIB, que veio de 16,8%. No trimestre anterior tinha vindo 16,6%, portanto, basicamente, uma estagnação. Já a taxa de poupança foi de 16,8% do PIB e no trimestre anterior 16,2% do PIB. Não há crescimento sem poupança. Sempre temos que olhar que quanto maior a poupança, maior a capacidade das pessoas, das empresas investirem.
16,8% também é um nível de poupança muito baixo comparado aos outros países. E dessa forma, com uma baixa poupança, temos uma baixíssima capacidade de investimentos e, portanto, aquela formação bruta de capital fixo que eu mostrei que teve uma retração de 2,2% se concretiza e não há crescimento sólido e sustentável sem incremento de produtividade e não há incremento de produtividade sem capacidade de investimento. Portanto, essa roda se retroalimenta e a gente passa a depender exclusivamente de um motor estatal, que é cada vez mais fragilizado, não aqui, mas no mundo como um todo. Também fiz um vídeo na semana passada falando da França e de outros países que já estão falando que o seu estado de bem-estar social está esgotado e que eles precisam fazer reformas estruturais. A França à beira de pedir uma ajuda do FMI, o próprio primeiro-ministro da Alemanha falando que o país precisa de reformas estruturais, ou seja, uma renovação de políticas que funcionaram por 70, 80 anos e que não funciona mais porque não há mais espaço de endividamento, que os governos populistas aceleraram esse endividamento, principalmente ao longo da pandemia. Portanto, são problemas estruturais que o Brasil precisa mexer, mas não conseguirá fazê-lo se não atacarmos os problemas na origem, ou seja, aquela capacidade de um mercado mais aberto gerar produtividade, gerar mais renda, ter uma alta flexibilidade para atender às demandas hoje em dia da sociedade como um todo. Enquanto continuarmos acreditando que o Estado deve ser o indutor da economia, a gente já sabe que ele tem uma capacidade extremamente limitada e essa capacidade praticamente chegou ao fim. Portanto, em linhas gerais, temos aqui uma desaceleração importante e o setor de serviços, ainda resiliente, por conta desse expansionismo do crédito subsidiado, acaba por dificultar a queda dos juros, que hoje em 15%, precisa se manter alta para não comprometer ainda mais a perda do poder de compra de grande parte da população, que é justamente a inflação. Dito isso, se torna claro que a atividade econômica continuará desacelerando se não tivermos uma reforma estrutural. Há poucos dias, também disponível nesse canal, eu fiz um vídeo mostrando o déficit e explicando quais os caminhos que o Brasil precisa, urgente, em D0, para mudar a rota da trajetória da dívida e conseguir traduzir isso em investimentos, para produtividade, para geração de renda e ter um caminho no médio e no longo prazo e não continuarmos afundando. Recomendo que vocês assistam e, portanto, não vou voltar aqui para não tornar repetitivo. Também falei do orçamento nesse mesmo vídeo que foi divulgado na sexta-feira passada, o orçamento anual para 2026, uma peça de ficção explicada em números, não sou eu falando, todo mundo está falando, dentro do arcabouço fiscal que é natimorto. Ele nasceu morto justamente porque era uma matemática simples que a gente vinha mostrando aqui. Ou seja, esse orçamento mostra que os números não serão atingidos, o próprio governo já sabe disso, e que em 2027 não há mais espaço dentro do orçamento para cumprir os mínimos, o piso obrigatório de educação e saúde, porque os gastos obrigatórios já comem praticamente todo o orçamento. Em 2027 comerá todo o orçamento. Ou seja, não haverá mais espaço para a máquina pública funcionar e a própria ministra Simone Tebet já assumiu isso. Em meio a tudo isso, nós começamos a ver, e aqui vem onde eu acho que reside a nossa esperança, pesquisas estimuladas, que saiu hoje que eu estou gravando, na terça-feira, e pesquisas espontâneas. Na pesquisa espontânea, as pessoas respondem que o Lula ganha por 29 a 21, mais ou menos, do Tarcísio e de outros candidatos. Na pesquisa estimulada, ou seja, quando o entrevistador pergunta à pessoa e dá os nomes possíveis como candidatos, eles estão em empate técnico, algo como 43 a 40, com 2 pontos de margem para cima ou para baixo. Isso é considerado empate técnico e a campanha sequer começou. Veja, todo ciclo que eu mostro, estudo aqui os ciclos econômicos, ciclos de mercado, ciclos de commodities, também podem ser estudados sob o ponto de vista político e sob o ponto de vista comportamental das pessoas. Se olharmos a história como um todo, não só no Brasil, nós podemos ver, por exemplo, no pós-guerra, depois que Churchill perdeu as eleições na Inglaterra para o Partido Trabalhista, que depois deu espaço, anos mais tarde, a Margaret Thatcher. O mesmo aconteceu com democratas e republicanos nos Estados Unidos, com o peronismo na Argentina, que acontece agora aqui no Brasil, em outros países da América Latina que está acontecendo, Chile, Argentina, agora Bolívia, Equador, Uruguai, ou seja, os estados, eles criam riqueza no momento de liberdade econômica, esse período dura seus
15, 20, 30 anos, cria-se muita riqueza, gera capital, incremento de produtividade, os países crescem. Aparece um governante populista que quer distribuir, em nome da igualdade, da utópica igualdade, distribui o recurso de todos, obviamente muito mais direcionado à política. Quando esse ciclo também de 15, 20, 30 anos passa, o dinheiro acabou, as pessoas começam a se empobrecer e demandam mudanças. Esse ciclo no Brasil começou a aparecer talvez em 2014, com Aécio Neves, e vimos aquilo tudo que aconteceu. Depois se concretizou com a eleição de Bolsonaro em 2018, mas não deu o próximo passo, até mesmo pelo fato da pandemia e outros que podem muito julgar. Inclusive, eu também acho que isso deve ser debatido, todo aquilo que nós vivemos na parte das eleições, mas não é um foco aqui desse canal e desse vídeo especificamente. Portanto, se não tivesse sido a pandemia, provavelmente o Lula sequer teria tido espaço para voltar. Uma pessoa que eu acho que jamais deveria ter espaço na política brasileira por ter sempre usado da manipulação, da corrupção e da mentira para se manter no poder. Mas a verdade é que o ciclo se aproxima. O Centrão, hoje, anunciou o abandono do governo, tanto a União Brasil como o PP, dois partidos extremamente relevantes. Ora, Brunos, mas é o Centrão corrupto, concordo, fisiológico, pula sempre de um lado para o outro aos seus próprios interesses. Mas nesse momento, o mais importante é tirarmos o PT. Enquanto isso, trabalharmos para ocupar espaços intelectualmente, as pessoas entendendo que o Centrão também é um problema. Ele é um dos pontos que não permite que o Brasil se torne tanto a Argentina para Milei, como não permite que o Brasil avance, porque ele quer parasitar em cima de todo o orçamento público, independente de quem esteja no governo. Mas nesse momento é importantíssimo uma reforma de Estado e uma reforma de gastos públicos, diminuição dos gastos públicos. E com a melhoria da qualidade de vida, baseada na redução dos gastos públicos e o crescimento de um país, transformar a atividade econômica empreendedora de novo em um ambiente não hostil, porque hoje está hostil para quase todos os setores, o que nós temos é uma possível mudança de regime, e essa, independente de quem venha, mas que seja a centro-direita ou a direita, provavelmente tenha espaço no próximo ano, nas próximas eleições, uma mudança importante no quadro fiscal e a informação descentralizada continuando chegando nas mãos das pessoas, para que eles entendam que o Centrão também faz parte disso, mas que ele não quer e não permitirá que o Brasil se torne uma Venezuela ou uma Cuba. Os dois países que eu estive produzindo documentário, que inclusive lanço em poucos dias o meu livro da Venezuela. Portanto, aqui não é defesa a nenhum candidato, é sim uma defesa a ideias e ciclos políticos. Que o Brasil precisa entrar agora mais à direita e continuar disseminando as informações descentralizadas para que as pessoas com espaços ocupados intelectualmente permitam entender que mais dinheiro na mão da população e das empresas é muito melhor e muito mais produtivo para eles mesmos, especialmente aos mais pobres. Deixando de lado uma centralização que talvez tenha começado lá atrás com Getúlio Vargas, que trouxe tudo que o Brasil é hoje. Um país pobre, um país destruído, sob ponto de vista de valores e virtudes por um governo, mas que agora a população clama por mudança. E nesse ponto, várias oportunidades de investimento aparecem, seja na renda fixa, na renda variável, sempre Bitcoin também, como eu falo, e tanto lá fora como aqui no Brasil. Portanto, deixo aqui novamente o QR Code na tela, o link no descritivo. Vamos falar a respeito, porque as oportunidades elas passam no momento da crise. E é importante, seja para aproveitarmos a oportunidade ou para nos protegermos de um eventual caos. Portanto, falemos e espero que esse conteúdo tenha ajudado. Se ajudou, por favor, compartilhe, se inscreva no canal, deixe o joinha que isso ajuda o YouTube a distribuir esse conteúdo. Portanto, informação, ela é tudo, mas não apenas a manchete, saber interpretar todos esses dados. Seguimos.